Bem-vindos a mais um vídeo. Neste, vou abordar o relatório e contas da SAD do Estoril Praia. Como sempre, começo pela demonstração de resultados, seguida do balanço. Os resultados neste exercício financeiro foram marcados pelo regresso do clube à primeira divisão. No entanto, apesar de uma forte recuperação em relação ao período homólogo, houve registro de prejuízo. A maioria das rúbricas de rendimento teve um crescimento robusto e são essas rúbricas que passo a detalhar. As vendas e serviços prestados desdobram-se nestas 6 sub-rúbricas, sendo que as vendas, que representam a comercialização de merchandising alusivo ao clube, são uma pequena porção dos rendimentos. As receitas de bilheteira dizem respeito aos bilhetes vendidos jogo a jogo para o campeonato. Como curiosidade, acrescentei um quadro com a lotação do estádio nos 17 jogos realizados em casa pelo Estoril e a receita por jogo. Dentro dos patrocínios e publicidade, foquei-me nos patrocinadores presentes no equipamento. A diferença que se observa entre o que foi angariado em 21-22 em comparação com 20-21 é gigantesca, que deverá ser explicada pelo facto de o clube ter estado a jogar na segunda divisão, com a agravante de ter sido num ano marcado pela pandemia. Os direitos televisivos assentam no negócio feito com a Sport TV e tornam evidente a importância para as contas de uma sociedade desportiva a presença na Primeira Liga. As atividades comerciais consideram os montantes distribuídos aos clubes pelos Jogos Santa Casa. As competições nacionais respondem pelos prémios obtidos nas taças internas. Foram muito inferiores aos conseguidos na temporada transata, em consequência de desempenhos desportivos mais fracos. Em 2021, o Estoril atingiu as meias finais da Taça de Portugal e isto ajuda a perceber a disparidade. Os subsídios à exploração não têm grande peso e têm origem em entidades que tutelam o futebol a nível nacional e internacional e entidades estatais. Com uma subida considerável, temos os outros rendimentos da rúbrica Outros Rendimentos. Para estes, tiveram forte contributo decisões favoráveis em processos arbitrais contra Bursaspor e Corinthians. Os dois processos têm basicamente o mesmo motivo, a ausência de pagamento que havia sido acordado entre os clubes e a SAD do Estoril. O mercado de transferências foi altamente lucrativo para a SAD. A ida do Chiquinho para o Wolves e do Miguel Crespo para o Fenerbahçe garantiram um saldo positivo que mais que dobrou o alcançado no exercício anterior. Tal como aconteceu na venda do Diego Carlos, o Estoril assegurou percentagens muito razoáveis dos passes dos jogadores alienados, o que deixa antever que continuará a lucrar com as transações destes atletas. Aquilo que me parece ser uma situação inusitada é o empréstimo do Messino pelo City. Ao contrário do que seria de esperar, foi o próprio City a pagar para colocar o jogador no Estoril. Tendo visto os rendimentos, passo aos gastos. Pela relevância, vou-me centrar nas duas rúbricas assinaladas. Para explorar todas as atividades desenvolvidas pela sociedade desportiva, há um conjunto de gastos subjacentes. Neste quadro, são discriminados esses gastos com algum pormenor. Os gastos com o pessoal, em especial as remunerações do pessoal, conheceram uma subida muito significativa, seguramente associada à ascensão à Primeira Liga. No segundo quadro, contam-se os colaboradores separados por função. Fechada a demonstração de resultados, segue-se o balanço. Pela preponderância ou pelo interesse que penso que possam suscitar, vou aprofundar as rúbricas dos ativos intangíveis e das dívidas de terceiros. Esta rúbrica reporta-se ao valor do plantel. O modo de registar contabilisticamente o passe de um jogador é pelo preço de custo, ou seja, se a SAD contratar um jogador por 1 milhão, este ativo aumenta 1 milhão. Em termos brutos, o plantel está avaliado em 660 mil euros. Para o aumento deste ativo contribuiu decisivamente a contratação do Carlos Soria, já que a aquisição do passe do Arthur foi realizada por um valor quase simbólico e o passe do André Franco estava registado por 27 mil euros. Para se chegar ao valor líquido, tem de se subtrair a amortização acumulada. Como o Soria foi contratado por 600 mil euros num contrato de 2 anos, no final do primeiro ano o passe já perdeu metade do valor. É legítimo perguntar como é possível que um plantel com mais de 40 jogadores só se considerem 3 para formular o ativo intangível. É um modelo de negócio.
A SAD acordou com empresários que ficaria com uma percentagem dos passes dos atletas sem que tivesse de pagar, porque a contraparte ficaria detentora da outra percentagem. Para além disto, há jogadores vendidos sobre os quais o Estoril mantém percentagens dos passes. Alguns já foram falados, mas há outros que podem conduzir a receitas extraordinárias no curto prazo. Um desses exemplos é o João Pedro Galvão, que tem 30% do passe nas mãos do Estoril. Depois do fecho deste exercício, o jogador foi vendido pelo Cagliari e, penso eu, levará um bom encaixe em 22-23. Pelo nome desta rúbrica, facilmente se percebe o que aqui é contabilizado. Tratam-se das dívidas dos clubes que contrataram jogadores ao Estoril. Com alguma surpresa minha, a SAD evidencia quem são os clubes na lista de incumprimento. As dívidas de cobrança duvidosa são constituídas sempre que exista a convicção de que outra parte não vai honrar um compromisso. Esta subrúbrica não é imutável e isso é visível no que toca à dívida do Bursaspor. O Estoril tinha assumido uma imparidade da totalidade da dívida, mas depois da decisão do tribunal, o clube turco pagou a primeira prestação acordada. Isto apesar de a segunda tranche já estar em falta. Isto levou a que a SAD reconhecesse uma reversão da imparidade registada anteriormente e isso traduziu-se num ganho na demonstração de resultados. Caso o Bursaspor pague a segunda prestação, acontecerá exatamente o mesmo. Entro agora no passivo, que tem nos financiamentos obtidos de entidades do grupo a maior das atenções. A dívida financeira é praticamente adstrita à Globalon, que é o acionista maioritário da SAD. Em 2019, o grupo norte-americano MSP comprou quase 85% das ações da SAD estorilista. Pela pesquisa que fiz, concluí que a Globalon é uma filial da MSP. Esta empresa tem investido muito no futebol, que já é uma tendência internacional que se tem verificado desde há uns anos para cá. Conta com vários clubes em carteira e não causará estranheza que um deles seja o Alcorcón. É uma discussão para outro espaço, mas vale a pena perguntar se o Carlos Soria valeria mesmo 600 mil euros e se os 500 mil pagos a este clube espanhol pelo mero direito de preferência sobre outros jogadores foram do melhor interesse do Estoril Praia. Voltando ao assunto, é inatacável o empenho financeiro do fundo, já que para além de ter injetado capital via prestações acessórias para afastar a SAD de uma situação de falência técnica, o que ainda não aconteceu, concedeu suprimentos para capitalizar a sociedade. Claro que destes suprimentos resultam o pagamento de juros, mas é de ponderar se a SAD conseguiria contratar estes montantes com estas condições ao mercado, fosse a um banco ou outra instituição de crédito. Por último, agrupo 3 temas que considero relevantes. Os ativos contingentes são direitos que estão dependentes de fatores externos e imprevisíveis. Em concreto, o Estoril tinha reservado uma parte do passe do Marcos António. Como este foi transferido para Alásio proveniente do Shakhtar, há o perigo de o recebimento da verba não ser cumprido, pelo que se fundamenta no texto que copiei do relatório. Os eventos subsequentes são acontecimentos que se deram depois do fecho das contas do exercício 21-22. Tudo o que está enunciado será apenas repercutido no relatório 22-23. As comissões têm um quadro muito mais amplo, com uma série de jogadores e agências de atletas, pelo que escolhi só as principais. Salta à vista o volume da comissão paga pela transferência do Chiquinho e que foram necessárias 3 empresas para intermediar o negócio. Espero que tenham gostado de mais uma análise e não se esqueçam de subscrever o canal. Até para a semana.